secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos seus vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Convido para dar entrada no plenário o excelentíssimo senhor prefeito municipal Joaquim de Assis Nascimento, o vice-prefeito Joaquim Carlos Perota e o chefe de gabinete Norival Rodrigues Ampierre. Gostaria de estar registrando a presença do diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Dr. Maurício dos Reis Domingues, diretor do Departamento de Fazenda, Lilian Lancini Carnivale, Comissão de Licitação, senhor Marco Antônio de Martim, Departamento de Cultura, professor Heberto Junqueira, Departamento Jurídico, doutora Fernanda de Martim Gama Carvalho Simas, Departamento de Administrativo, Enéas de Oliveira Moraes, Departamento de Contabilidade, José Carlos de Almeida, Recursos Humanos, Bruno Gomes Vitarello, Diretor do Departamento de Obras, Luiz Fernando Serimato, assessor de imprensa, senhor Gilson Dorico de Paiva, diretora do Departamento de Promoção Social, Delfina de Martim Guedes Carvalho Costa, diretora do Departamento de Saúde, doutora Elizabeth Martins de Oliveira Martins, controladora-geral do município, doutora Renata Faza de Almeida, diretora escolar, Adriana Carnivale, da Escola Amália Moreira Campos, Simone Guedes, coordenadora escolar, Eva Cristina Leopoldo, responsável pela epidemiologia, Juliana Soares, coordenadora de enfermagem, Edmar Gomes, coordenador da Policlínica, Giovana Cabral, diretor do Departamento de Educação, Sênia Dorna Cipriani, diretora da creche municipal, Maria Tereza Garcia Novaes, diretora da Escola do Monte Alegre, Alexandre Paiva, chefe de transportes, Geraldo Francisco Nascimento, diretor do Departamento de Cultura, José Alberto Siqueira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luana Diniz, coordenadora do CRAS, Luísa Cipriani, representante do município na Conferência Nacional das Cidades. Está também a presença da equipe do Núcleo de Pesquisa e Extensão Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem uma parceria aí na colaboração do plano diretor, Diogo de Oliveira Salles, Denilson de Paula, Daniela de Almeida, Bianca Veiga e Oliver Manga Opela. Essa audiência pública foi solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Joaquim de Assis Nascimento, através do ofício número 272/2013, datado de 5 de setembro de 2013, e convocado no dia 6 de setembro de 2013, tendo como finalidade a apresentação do Plano Plurianual 2014-2017, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar número 141/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclareço aos convidados que será concedido o prazo, conforme determina o artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 229 do Regimento Interno, para fazer exposição sobre o assunto, não podendo no momento ser aparteado. Os cidadãos que fizerem inscrição poderão fazer uso da palavra por até 2 minutos e falarão no microfone localizado aí no parapeito. Antes de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
Considero que o órgão Câmara Municipal de Matias Barbosa integra o PPA do município e é preciso esclarecer alguns pontos. Conforme artigo 165 da Constituição Federal de 1988, os instrumentos de planejamento compreendem Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentárias. Assim sendo, irá tramitar nesta Casa Legislativa o Plano Plurianual do município, a partir do dia 30 de setembro de 2013, cuja proposta de governo será debatida hoje nesta audiência pública para cumprir um dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é dar mais legitimidade à proposta. O Plano Plurianual, que é um programa de governo, é o instrumento que visa normatizar o planejamento da administração pública a médio prazo. Trata-se da base inicial de formulação dos programas governamentais para os próximos 4 anos. Os 3 anos da atual administração, 2014, 2015 e 2016, e o primeiro ano do próximo gestor, 2017. Orientando as proposições de diretriz orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. O PPA define qual será o escopo de atuação do município, definindo os programas e ações de governo, com suas respectivas metas físicas e orçamentárias, que serão executadas durante o quadriênio. O Plano Plurianual é o conjunto de diretrizes, objetivos e metas representados por programas, constituído de ações e devem apresentar os resultados gerais que a administração pretende alcançar. É a ferramenta mais importante da gestão dentro da administração pública e define a orientação estratégica do governo, suas metas e prioridades para o período e organiza as ações em programas, com metas físicas e financeiras claras. Os programas conjugam ações para atender a um programa ou a uma demanda da população. Podemos destacar como principais objetivos do PPA. Primeiro, definir com clareza as metas e prioridades da administração, bem como os resultados esperados. 2. Organizar em programas as ações de que resulte oferta de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade. 3. Estabelecer a necessária relação entre os programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica de governo. 4. Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível com as metas e recursos do plano. 5. Facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidades pelo monitoramento dessas ações e pelos resultados obtidos. 6. Dar transparência à aplicação de recursos e os resultados obtidos. Atualmente, cada nível de governo tem a sua estrutura própria, adequada à solução dos seus problemas, seja na esfera federal, estadual ou municipal. E originária do processo de planejamento desenvolvido durante a formulação do Plano Plurianual. Por isso, a importância de se realizar audiências públicas com o intuito de que a sociedade, que sabe melhor do que ninguém a respeito dos problemas que enfrenta, possa participar ativamente desse processo desde o seu início. Na esfera do Legislativo Municipal, pela própria natureza do poder, temos somente um programa. É o de número 001, que se refere ao processo legislativo. A proposta do PPA para o período 2014-2017 do órgão Câmara Municipal de Matias Barbosa foi formulada pela mesa diretora através do ato da mesa número 4, de 20 de agosto de 2013, em atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 12º do regimento interno dessa Casa Legislativa. Para a plena execução desse programa, a Câmara Municipal de Matias Barbosa desenvolve 11 ações, quais sejam: A. Como forma de projetos, que são operações que se realizam num período limitado de tempo. Aquisição de equipamentos para a Câmara Municipal,
ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal e manutenção das atividades da Câmara. B, como forma de atividades, que são operações que se realizam de modo contínuo e permanente, que seriam pagamento do subsídio dos agentes políticos, divulgação institucional e oficial, recepção e eventos, campanhas institucionais, manutenção do plano de saúde dos servidores, biblioteca do Legislativo, da Câmara Municipal e convênio com a Polícia Civil. C, como forma de operações especiais, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviço, principal da vida ativa contratada resgatado. Entretanto, é necessário ressaltar as ações 2.005, campanhas institucionais, e 2.006, convênio com a Polícia Civil de Minas Gerais, as quais são de muita importância para a Câmara Municipal de Matias Barbosa, pois com elas, através do Núcleo de Atenção ao Cidadão, essa Casa Legislativa desenvolve a promoção da cidadania. Assim sendo, a Câmara Municipal procura dessa forma alcançar seus objetivos, priorizando sempre o atendimento à população e desenvolvendo iniciativas inovadoras frente à demanda dos munícipes, como é o caso da emissão de carteiras de identidades, PROCON Câmara, atendimento no INSS, palestras diversas para gestantes, combate a drogas, etc., Parlamento Jovem, entre outras. Nesse escopo, com o intuito de priorizar sempre a transparência de seus atos, desmembra cada uma dessas iniciativas em ações específicas, constantes nas peças orçamentárias, incluindo-se aí o PPA. Esta é a explanação da Câmara Municipal dentro do foco do Poder Legislativo com relação à elaboração do PPA. Finalizando a parte da Câmara Municipal com relação à explanação, gostaria de fazer uma citação, a seguinte, que tem muito a ver com esse momento. Abre aspas. Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas aqueles que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Sendo assim, a nossa parte da Câmara Municipal de Matias Barbosa apresenta a nossa atenção às demandas do PPA. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Joaquim de Assis Nascimento, para fazer a sua explanação. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos membros da mesa, demais vereadores, senhores secretários, meus companheiros de administração, senhoras e senhores, representantes da sociedade civil, reiterar aqui o agradecimento à casa pela acolhida. Essa vai ser uma semana em que nós vamos ter muita proximidade, para que fique registrado que já agora na sexta-feira nós temos aqui a prestação de contas da saúde e na segunda-feira a gente tem também aqui mais uma apresentação que seria a prestação de contas de metas fiscais. Nesse ínterim a gente já tem a realização da Conferência Municipal de Saúde, que é também um fórum específico para a gente discutir políticas públicas, e isso faz com que nós tenhamos um estreitamento de relacionamento, talvez até inédito, pela presença frequente a qual nós estamos vindo aqui, não só eu, mas também os membros da equipe que me auxiliam, as pessoas que têm a tarefa de me auxiliar nessa função aí, que é de justamente conseguir fazer o município desenvolver, dar vazão às políticas públicas que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, o que nós desejamos, né? E muito disso vai partir, acima de tudo, por uma outra inovação, que é o esforço pelo planejamento. O esforço pelo planejamento tem nos tomado muito tempo, muita energia, para nós também é novidade, ainda temos culturalmente a ânsia de fazer tudo de forma atabalhoada, passamos por um primeiro ano que ainda nos remeteu a muitas condutas que poderiam ter sido feitas de forma diferenciada, mas mais do que nunca, considerando aquilo que já viemos fazendo e aquilo que a gente vai estar propondo hoje, é necessário que a gente consiga melhorar esses instrumentos de planejamento, primeiro para poder dar efetividade às políticas públicas, segundo para permitir com que a sociedade civil
o verdadeiro destinatário titular possa estar acompanhando aquilo que está sendo planejado, aquilo que está sendo projetado, e uma forma também que a gente tem de fazer um estreitamento, um modelo de governança mais eficiente. Reitero que tem sido um exercício para nós muito proveitoso, que tem frutificado, mas também muito difícil. Nós temos nos esforçado, concentrado, isso tem feito com que muitas das vezes o tempo até atue contra nós, a gente pede desculpas se em dado momento a gente poderia ter com determinada etapa ou até esforçado na atenção de determinada demanda ou encaminhamento para determinado setor, mas a necessidade, dados os prazos legais que nos são fixados, a obrigação e o desejo também de trazer esses instrumentos de planejamento para que a gente possa estar fazendo uma política pública. As dificuldades que o município também enfrenta, considerando o nosso perverso pacto federativo. É bom considerar, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, que não há muito o que se inovar em termos de novos programas e de novos projetos. Só no governo federal existem mais de 100 novos programas que o município precisa estar cumprindo. No governo estadual, cerca de aproximadamente 60. Então, as nossas políticas, as nossas propostas, é claro que sim trazem inovação, mas antes de mais nada tem o fim premente de poder dar vazão àquilo que nos é imputado. Muitas das vezes imputado de uma forma que é extremamente prejudicial. Muitas das demandas são remetidas para nós com uma pequena parcela do recurso e a grande parte da obrigação invariavelmente fica para o município. Muitas das vezes até se fala em empreguismo, em criação de cargos, mas todos os programas invariavelmente que são criados remetem ao município a necessidade de ampliação de estrutura administrativa. Isso tem sido um mecanismo que tem um resultado na ponta, mas a gente também tem um lado perverso, que é o crescimento vegetativo da folha. Isso tem impactado negativamente, isso tira a condição muitas das vezes de nós fazermos investimentos e a gente ainda caminha numa possibilidade do incremento de novas ações. Então é preciso que tenhamos cautela, é preciso que estejamos trabalhando numa perspectiva muito serena do que podemos fazer. Dentro da saúde, que é hoje, sem sombra de dúvida, uma das áreas que mais consome recursos, cerca de 28% dos recursos são encaminhados para a saúde. A gente tem uma infinidade de programas e não existe um esforço muito grande em se fazer grandes coisas mirabolantes. Acima de tudo, o comprometimento do gestor, o meu, da equipe que me assessora, é de dar efetividade às políticas públicas que são determinadas em outras esferas governamentais, como é o caso dos programas federais e estadual. Mas ainda assim a gente tem algumas proposições, algumas delas inclusive partem muito mais para a implementação, porque já passaram por análise em instâncias inferiores, já passaram por apreciação, algumas outras ainda precisam ser melhor discutidas, né? Como por exemplo, falando ainda dessa perversidade que muitas das vezes a gente encontra em se imputar a obrigação sem a contrapartida financeira. A gente tem hoje, por exemplo, o funcionamento do CAPES, que presta um serviço extremamente relevante para o município, mas que também trouxe algum dispêndio. E agora, de imediato, traz mais uma preocupação que, com o encerramento da hospitalização daquelas pessoas portadoras de doença mental, o município vai ser obrigado agora a criar a residência terapêutica, que é uma casa que vai acolher pessoas que hoje estão hospitalizadas e que vai necessitar de mais gente para poder acompanhar em tempo integral, vai precisar de uma rede de assistência, uma rede de suporte. Tudo isso acaba trazendo um impacto para a gente, que num primeiro momento a contrapartida pode até mesmo ser suficiente para cobrir a despesa imediata. Mas a gente sabe que invariavelmente esses repasses não costumam acompanhar, né, as oscilações de mercado, as dificuldades que a gente tem. Ele não leva em conta, por exemplo, progressão salarial de funcionário, ele não leva em conta uma série de fatores que invariavelmente são extremamente perniciosos para nós e que num curto prazo de tempo pode trazer ao município uma perspectiva muito desfavorável. Com relação ao plano plurianual, a gente tinha uma primeira intenção, que era de colocar acima de tudo cada secretário fazendo a defesa daquilo que seria a sua pasta, para que a gente pudesse estar discutindo os investimentos, vendo aquilo que está sendo proposto e como é que seria feito a efetivação dessas políticas públicas. No entanto, se nós colocássemos aqui todos para poder fazer a defesa das 58 páginas, lâminas que nós temos aqui, eu acredito que nós teríamos que interromper essa sessão e retornar só amanhã, porque ficaria extremamente penoso. Dessa forma, eu pedi licença aos colegas que me ajudaram a fazer essa peça, começaram a elaborar, né? Peço desculpas aí por tomar a vez de poder fazer essa explanação, e fiz um consolidado que muitas das vezes pode até não contemplar todas as ações que foram previstas exclusivamente no PPA.
Eu vou solicitar depois que o nosso departamento lá, que cuida da comunicação, possa colocar a proposta toda à disposição da comunidade na internet, para que todos possam estar tomando conhecimento pleno e depois estar fazendo, inclusive, alguma outra consideração, já que esse é o início do processo. O processo está em análise nessa Casa Legislativa, e a Casa Legislativa sempre é sensível às manifestações que vêm, desde que legítimas, desde que devidamente encaminhadas, desde que execuíveis, para que a gente possa fazer um melhor trabalho. Plano plurianual, como o presidente já disse aí inicialmente, 2014-2017, né? O que é uma audiência pública? A audiência pública é um encontro feito na comunidade com a participação da população, a fim de buscar opiniões e soluções para as demandas sociais e ter acesso à resposta de pessoas públicas. Esse tipo de reunião existe para que todas as pessoas de uma comunidade possam participar do controle da administração pública. Como uma forma de exercício de cidadania, ela possibilita a troca de informações quando uma decisão afeta direitos coletivos. O que nós vamos fazer, antes de mais nada, é decidir, discutir como vai ser aplicado o recurso do município nos próximos anos, em especial nesses 4. A participação da cidadania na estratégia de ação deve ser configurada como processo orientado a gerar compromisso ativo da cidadania com a cidade e não, simplesmente, em canalizar demandas e propostas da cidadania. Variavelmente a gente tem alguma distorção quando se fala em audiência pública, porque existe uma ânsia muito grande de ver constar, de prosperar a sua proposta. As pessoas individualmente apresentam as suas propostas. No entanto, tem que haver todo um encadeamento lógico, né, para que a gente possa fazer a participação, para que as pessoas acima de tudo possam ser parte efetiva daquilo que está sendo proposto. E não necessariamente para que possam ficar suscetíveis a qualquer tipo de vaidade de fazer constar aquilo que gostaria. Nem tudo que nós gostaríamos pode efetivamente estar constando aqui, mas todas as propostas devem ser analisadas. Aí vai ter que haver um julgamento de conveniência, de possibilidade, de disponibilidade financeira, para que a gente possa estar tendo aí um resultado final. O Plano Plurianual, PPA, é um documento que apresenta claramente os programas, as ações, os objetivos e as metas da administração pública. Permite ainda retratar as escolhas locais e as principais aspirações do governo eleito no mandato. Quando nós estivemos em campanha, quando nós apresentamos à população um plano de governo, ainda que em linhas macro, a gente encaminhou uma proposta. Essa proposta agora é o momento da gente transformar ela, acima de tudo, num mecanismo de planejamento, um mecanismo que possa dar condição de nós darmos efetividade àquilo que nós, num primeiro momento, propusemos. Isso não veda a participação de ninguém. Esse é um documento em aberto, um documento que entra em discussão, um documento que vai permitir, primeiro, o conhecimento do que nós estamos propondo, daquilo que vão ser as metas, daquilo que a gente está pretendendo alcançar. Segundo, que a população também possa participar, ajudando muitas das vezes a hierarquizar as prioridades, a determinar aquilo que a gente pode fazer no determinado momento. Então essa participação é interessante. Ainda que não seja para sugerir nada, que todo mundo considere que está tudo bom, é o momento de se conhecer como vai caminhar daqui para frente. O PPA, na verdade, é um documento genérico que vai abranger as diretrizes macros. A gente tem depois uma estratificação, que eu vou mostrar um pouco mais adiante, mas a gente tem ali a delimitação de todas as ações, dos programas que a gente vai fazer. Existe um risco e uma tentação muito grande, é um exercício que nós também tivemos dificuldade de fazer, de começar a inserir no PPA, e muitas das vezes até na lei orçamentária, uma infinidade de ações pontuais que podem estar sendo aglutinadas em alguns programas específicos maiores, que depois dão condição de, no orçamento, na lei orçamentária anual, a gente começar a fazer a programação das ações durante o exercício financeiro. O PPA ele atinge 4 anos, são 3 anos do atual mandato, 1 ano do mandato vindouro, né? Então a gente tem aí esse primeiro momento, esse primeiro panorama daquilo que efetivamente nós vamos estar dando vazão. O PPA é o resumo de todas as ações que a Prefeitura e suas entidades irão executar ao longo dos próximos 4 anos, sejam essas ações atividades contínuas ou projetos de investimento. Não dá para falar também em PPA considerando só que a gente vai fazer obra. O PPA contempla também o custeio. A máquina precisa de recursos que precisam ser alocados, dimensionados e preparados para que a gente possa estar fazendo o funcionamento da administração como um todo.
Então, para que não surja o entendimento de que o PPA a gente vem para cá só para projetar tudo aquilo que nós vamos fazer, é preciso também entender que o PPA mostra como nós vamos nos manter. Acima de tudo, é uma regra também de sustentabilidade para que a gente possa dar mecanismo para que esses nossos desejos cristalizados em projetos possam sair do papel. O PPA não é um documento imutável, mas o ponto de partida para o ciclo de gestão, que contempla outras fases como implementação, monitoramento, avaliação e revisão. O PPA vem para cá agora, é a primeira proposta, né? Mas muitas das situações depois podem sofrer algum tipo de modificação. Algumas das obras, algumas das coisas que nós estamos pretendendo, dependem de transferência de outros entes, como por exemplo, a habitação popular hoje, ela vai depender do programa Minha Casa Minha Vida. Ele é programado no PPA, mas é uma ação que não corre às expensas exclusivas do orçamento municipal. A gente precisa de um parceiro, e um parceiro que precisa fazer a transferência de recursos. Nem sempre as transferências de recursos ocorrem no tempo que desejamos ou muitas das vezes da forma como desejamos. Isso gera muitas das vezes também uma sensação para a população de que há um esvaziamento da proposta, porque aquilo que foi pleiteado, hierarquizado, indicado, discutido, não foi definitivamente implementado. Então, algumas dessas ações partem necessariamente de uma avaliação permanente, para que a gente possa ver o que nós temos, o que nós estamos conseguindo e o que está na iminência de sair. Assim como podem surgir alguns programas e alguns projetos federal ou estadual que não estavam a princípio contemplados, e para que nós possamos fazer a execução dele a contento, a gente vai precisar solicitar à Câmara para que faça uma nova avaliação e aí a gente modificar todos esses instrumentos, esses marcos regulatórios que nós temos, que são a legislação. Além disso, como eu já disse no início, é um documento de implementação, de monitoramento, né? Todas as ações propostas depois podem estar sendo monitoradas de acordo com o PPA, porque ele vai determinar a forma como essas ações vão se desenvolver durante o tempo, são determinadas algumas metas, né? A avaliação, né? Se efetivamente aquela ação está trazendo o benefício, o resultado que a gente deseja, e, como eu disse, a revisão. Talvez precisa ser necessário a gente fazer um ajuste, reordenar, reprogramar, para que a gente consiga aproveitar as disponibilidades financeiras, aproveitar as proposições de outros entes governamentais, ou até mesmo não, considerando que a gente pode ter aporte de recursos vindos de outras fontes, como de particulares, como é o caso de bancos, que normalmente podem fazer transferências de recursos. Eu elaborei aqui uma relação dos destaques que eu considero no PPA, considerando uma primeira reunião que eu fiz com a minha equipe, todo um trabalho que as equipes depois realizaram, né? E citei alguns, fique frisado, alguns pontos que eu considero mais relevantes para que nós possamos estar fazendo uma apresentação, considerando, acima de tudo, um primeiro documento elaborado lá atrás, que era o plano de governo. As atividades do Legislativo, o nosso presidente já fez aqui uma explanação, o município a acolhe, traz para cá, porque precisa constar do mesmo documento, mas não está necessariamente dentro do nosso campo de atuação. O custeio da máquina administrativa, como eu disse, toda essa estrutura tem um custo, e a gente não pode fazer um documento de planejamento se nós não contemplarmos qual vai ser esse custo e o seu desenrolar durante o tempo, prevendo, inclusive, potenciais crescimentos ou até eventuais diminuição, caso a gente tenha aí um recrudescimento na receita. Programa Municipal de Empreendedorismo, essa é uma novidade, considerando aí a necessidade do município implementar a Lei Geral da Microempresa. É um projeto de lei que vem à casa nos próximos dias, senhor presidente, senhores vereadores. É uma demanda que a gente tem muito viva na nossa sociedade, já passou a ser uma cobrança de outros órgãos governamentais, para que a gente possa começar a fazer o fomento, acima de tudo, do pequeno empreendedor. Existe uma legislação local que permite a gente fazer alguns ajustes na legislação para poder ser um facilitador e trazer para a formalidade esse empreendedor, mas isso vem para cá num projeto de lei específico. Essa casa já teve em análise esse projeto, no entanto o projeto inicial que estava aqui recebeu um número de emendas muito grande e isso passou a desvirtuar um pouco a natureza do projeto. Então nós fizemos a opção de solicitar a retirada, nós vamos partir da menor unidade, criar a lei geral, ver aqueles benefícios que são possíveis ser gerados e a partir disso começar a fazer as ações do empreendedorismo, que vão passar pela criação de um agente de desenvolvimento, uma sala do empreendedor e o Programa Municipal de Empreendedorismo. Nós estamos negociando, as pessoas devem se lembrar, por ocasião da transição de mandato, foi feita inclusive a transição da folha, que já estava pactuada anteriormente, desde novembro, com a Caixa Econômica Federal,
para que pudesse a Caixa ser gestora das contas. Então, esse Programa Municipal de Empreendedorismo, a gente pretende fazer o financiamento dele com os recursos que nós conseguimos obter da Caixa, mediante a remuneração que ela se compromete a pagar pelo município ou de outro banco, mediante o procedimento licitatório que vai ser realizado, que vai financiar algumas dessas ações. Programa Cidade Digital, que seria colocar a internet gratuita, se não em toda a cidade, mas pelo menos em alguns pontos. Isso é um critério hoje, inclusive, de desenvolvimento, um fator de integração. Isso vai possibilitar, primeiro, com que nós possamos fazer a integração dos próprios órgãos públicos. Segundo, facilitar à população o acesso à tecnologia da informação, no caso aí o acesso à rede mundial de computadores. A mobilidade urbana, né, que é uma dificuldade, que é uma discussão que está sendo feita aí. Nós temos aí a Luísa Helena Espanhol, que está participou da Conferência Municipal das Cidades, participou da Conferência Estadual, agora vai para a Nacional para poder estar discutindo lá alguns aspectos relacionados também a isso, dentre outros, né, mas a mobilidade urbana é, sem sombra de dúvida, hoje um dos grandes motes do momento. A gente precisa ver como é que funciona a fluidez do nosso trânsito, como é que a gente vai circular, todas essas situações precisam ser contempladas. Além disso, ainda também na pasta de obras, o problema do drenagem, que está contemplado também no Plano Municipal de Saneamento, como a gente já discutiu anteriormente aqui na audiência pública que tratou do assunto. As questões de urbanização, né, e aí que eu volto a falar, a gente não fez a estratificação de quais locais vão ser urbanizados nesse primeiro momento. Optou-se por um projeto que pudesse contemplar uma ação mais genérica, e aí um projeto mais genérico, depois a gente vai vir com as ações. Isso contempla, por exemplo, o córrego do Monte Alegre. As pessoas podem sentir falta disso no orçamento, no PPA, ou de algumas outras vias que precisam ser urbanizadas, tal como a Avenida Cardoso Saraiva, que também precisa passar por um projeto de intervenção. O saneamento, como uma forma ampla, né, a gente considerando o tratamento de resíduos de esgoto e também os resíduos sólidos, que a gente precisa estar cuidando e fazer a previsão. A gente hoje já faz a destinação para uma unidade fora do município, mas existe um passivo ambiental que a gente precisa cuidar também. Os programas de inclusão social, o Departamento de Ação Social tem uma série de programas que precisam ser desenvolvidos, né, seja por determinação em especial de outras esferas governamentais, e algumas ações pontuais que vão estar sendo desencadeadas e desenvolvidas durante esse período. A gente tem aqui nesses programas de inclusão aqui, atendimento ao andarilho, como a gente faz, ao morador de rua, tem o trabalho também voltado até mesmo vinculado com a saúde, com as drogas, uma série de outras ações, e vão estar hierarquizadas. Depois as pessoas podem acompanhar dentro do PPA quais são pontualmente essas ações, pelo que eu vislumbrei também, muito acompanhando tudo que a gente já tem de programas e projetos. A ampliação e reforma do CRAS, né? O CRAS hoje tem uma estrutura que eu considero tacanha, limitada, que não permite a gente fazer um acolhimento devido das famílias, não permite com que nós possamos fazer uma ampliação da efetividade das ações de assistência social propriamente dita no município. Isso precisa ser enfrentado de uma forma muito enérgica, para que a gente possa minimizar o investimento e maximizar os resultados, né? A equipe tem trabalhado muito, mas fisicamente existe uma limitação muito grande, até mesmo em acolher as pessoas com problemas que vão desde a acessibilidade, né, que é inclusive uma demanda que recorrente. A gente tem isso nos nossos prédios públicos de uma forma geral, existe até indicação dessa casa para que a gente possa estar fazendo, e até mesmo condição de estar desenvolvendo algumas outras atividades que tenham que envolver um número maior de pessoas, como a gente tem a realização de algumas reuniões e algumas outras atividades. Um abrigo transitório para o menor, é preciso ressaltar que o abrigo transitório para o menor não é lugar para prender menor. Abrigo transitório para menor é um local onde aquelas crianças, aquele menor que tiver um processo em que tenha que ser privado da sua família por um período curto, possa permanecer até que se faça um encaminhamento para um lar, também provisório ou definitivo. É uma obrigação que consta da Constituição de 88, que nós não conseguimos ainda fazer a implementação, e que tem uma cobrança muito grande, tanto do Ministério Público, como também do Judiciário, pelo Juizado da Infância. Então é uma ação que nós precisamos contemplar, e a gente vai estar fazendo isso lá depois, num tópico específico. A habitação popular, como eu disse agora há pouco, hoje já inseridos no programa Minha Casa Minha Vida, com um pleito hierarquizado de 60 unidades para o município.
30 pela Coab e 30 diretamente com o Ministério das Cidades, ainda em fase de análise, sem a devida aprovação, para que a gente possa dar vazão a isso aqui. O município cabe ofertar o terreno e a infraestrutura. Os terrenos nós já identificamos, e a questão da infraestrutura a gente vai começar a preparar para poder, tão logo seja liberado, tenhamos condição de fazer a entrega desses imóveis. Construção e reforma de praças e jardins, e aí contempla alguns bairros em especial que ainda não tem nenhum tipo de equipamento público que permita a utilização para lazer, né? Como nós temos hoje o Santa Terezinha, nós temos Sedofeita, que tem uma área que é destinada, mas não tem uma praça, e algumas outras localidades. Calçamento e pavimentação de vias urbanas, aqui de uma forma genérica, a gente já tem aí um piso com uma qualidade já comprovadamente desgastada e algumas ruas que ainda precisam de algum tipo de pavimentação, de revestimento. Renovação e ampliação de frota. A nossa frota hoje já é uma frota que tem uma quilometragem elevada, ainda hoje tinha uma reunião com o responsável pelo transporte, o Alexandre, a gente vinha discutindo que muito mais do que ampliar a frota, a gente precisa dar a ela condição plena de atender, né? Porque mais carros vai gerar uma demanda maior por motoristas e não necessariamente a gente vai conseguir atender melhor as pessoas. Então nós vamos passar por um exercício de racionalização e de melhoria, né? A discussão inclusive surgiu porque nós ainda temos, por exemplo, uma baixa utilização dos ônibus da CISPs. Isso faz com que a gente tenha um dispêndio financeiro muitas das vezes elevado e um resultado muito pequeno. Então a gente talvez não precisa de 2 ônibus, a gente precisa de um ônibus que atenda melhor. Com um ônibus só, a gente conseguiria talvez diminuir esse problema da baixa utilização, que hoje está alcançando o que seria o ideal, em torno de 70%, mas que está tendo um dispêndio de R$8.000 por veículo, que talvez possa ser economizado e a gente realocar esse recurso para um veículo que possa atender um outro tipo de público, como a gente tem, por exemplo, as pessoas que fazem processo de hemodiálise, que não é um usuário normal que a gente transporta, porque invariavelmente ele sai dessas sessões de hemodiálise extremamente fragilizado, precisa de um acolhimento diferenciado, e seria o ideal que a gente conseguisse fazer um atendimento com um veículo que desse condição de transformar esse transporte num objeto mais humano, numa prestação de serviço que atendesse melhor a comunidade. O Centro de Referência Ambiental, aqui agora denominado pela equipe de CRAM, né, que seria, a princípio, a utilização até mesmo das dependências da represa do Monte Alegre, seria uma unidade onde nós referenciaríamos todas as ações e atividades que pudessem estar relacionados ao meio ambiente para aquela unidade, seja no plantio, conservação, educação ambiental, todas as atividades voltadas para aquele local. Lá também a criação do horto municipal, que é uma demanda, né? Embora hoje a gente está tendo a facilidade de conseguir parceiros que nos permitam fazer o plantio, por exemplo, de toda a área da represa, como a MRS agora entrou como parceira, a gente vai trabalhar com o horto como uma forma também de ter um viveiro e de trabalhar a educação ambiental e até mesmo como atividade lúdica, como muitas das vezes a gente tem alguns usuários hoje do CAPES e podemos levar até outras pessoas para poder estar fazendo um trabalho lá. Projeto Sucesso Escolar, nós temos hoje um problema sério, que é um grande desafio, que é reverter o perverso quadro que a gente tem na nossa educação de ter uma oferta significativa, um recurso material bom, uma capacidade intelectual boa dos profissionais, mas um resultado ruim na ponta, né? Isso está refletindo que o nosso serviço precisa de uma reestruturação. O município aderiu a alguns programas, como o Pacto Nacional e o Programa Estadual. No dia 23 de outubro, nós vamos ter uma reunião micro-regional aqui, eu salvo engano até regional, aqui na Câmara, para poder justamente discutir. Matias, inclusive, vai sediar essa discussão. E dentro disso, foi proposto pelos gestores, dentre outras ações, esse projeto de sucesso escolar que vai trabalhar com a multidisciplinariedade. A gente vai ter uma série de outras atividades que vão estar envolvendo de forma mais efetiva a música, a leitura, o próprio empreendedorismo, que a gente está vendo exemplos aí de algumas cidades que começam a inserir isso desde cedo, né, com as crianças, esse trabalho voltado para o empreendedorismo, até mesmo para a questão da autoestima, até mesmo trabalhar, se possível, dentro do empreendedorismo,
a questão da economia, para a criança aprender já a começar a administrar os recursos, alguma coisa nesse sentido, e profissionalizante também, que é uma demanda que a gente tem aí sempre muito premente, que a gente está na expectativa do acolhimento agora dos cursos de capacitação do Pronatec, mas que ainda não se cristalizaram, que estão dentro da educação e assistência social, dividindo um pouco do campo ali. A creche municipal é importante falar que nós promovemos no início do ano a reprogramação do PAR, que é onde define aquilo que o município vai receber de apoio especial do governo federal. O município já foi contemplado, né, com a indicação da liberação do recurso. Nós estamos agora na fase de levantamento de terreno e conseguindo prosperar. Eu acredito que no próximo ano a gente deve conseguir licitar e começar a obra da creche municipal com transferência de recursos do governo federal. São cerca de 1.300 metros quadrados de área construída. Vai atender uma demanda que a gente tem hoje, que é muito grande, que nós não estamos conseguindo atender porque a nossa creche é muito pequena. E, como eu disse anteriormente, são recursos que não estão alocados necessariamente na nossa receita própria, são recursos que estão vindo de outro ente. O Complexo Educacional do Monte Alegre, que vai ser custeado em parte com recurso próprio, a gente já vai começar a fazer alguma modificação, ainda não foi começado porque a mudança de terreno está exigindo uma reestruturação no projeto para poder fazer a alocação da obra, né? Isso tem tomado um pouco de tempo. Segundo a nossa secretária Giovana, também foi inserido no PAR, existe um pleito de recursos também para que a gente possa dar mais agilidade para esse processo. Se nós conseguirmos recursos para poder construir, ainda que parte desse complexo, a gente ganha velocidade, que aquele recurso que até então seria integral do município, a gente consegue realocar para poder potencializar e ofertar mais. A quadra para Cônego Joaquim Monteiro é um compromisso que a gente tem, dada a necessidade de melhorar o atendimento do Cônego. A escola estadual, embora seja uma escola do Estado, é responsabilidade do município cuidar das pessoas, né? A gente precisa trabalhar e ver a possibilidade de conseguir um espaço para poder fazer a construção dessa quadra, de preferência em área contígua. Só que é um desafio grande, a gente está com aí alguns embaraços por questões ambientais e até mesmo de relacionamento com os proprietários da área que é próxima, mas o processo está em andamento e é uma proposição que eu acho que, embora seja voltada para atender a escola Cônego Joaquim Monteiro, que é estadual, o Estado que já é muito perverso conosco, mas a gente tem que ter o foco no nosso cidadão, né? A escola em tempo integral, que é um sonho, é um desejo meu, do Perota, da Giovana, dos educadores que estão à frente. É um desafio grande, porque nós não temos hoje espaço físico para poder fazer isso. É um desafio também maior, porque a gente vai precisar de mais gente implica em mais custos, isso vai trazer um pouco de dificuldade, mas a gente já vem começando a fazer alguma coisa para romper a inércia. A Escola da Vila, que vinha passando aí por uma eminência de ser desativada, já recebe hoje crianças no contraturno para um projeto especial, com um trabalho de reforço, que já começa a ser também o primeiro embrião daquilo que a gente pretende colocar posteriormente. As crianças passam a receber o reforço escolar e tem algumas atividades lúdicas e esportivas que estão sendo desenvolvidas. O projeto ainda está no começo, a Escola da Vila está funcionando pela manhã e à tarde, salvo engano, até às 15 horas, e isso já começou a dar para a gente um primeiro panorama do que a gente vai precisar fazer depois para poder estar atendendo a demanda no município todo. Como eu disse, o planejamento ele contempla, a princípio, 4 anos, né? Então, durante esses 4 anos, a gente pode avançar muito. Só teremos a cautela de fazer isso de uma forma muito responsável para que nós não tenhamos que, ao ir, depois voltar e deixar de ofertar alguma coisa para a nossa população. Isso seria um prejuízo muito grande. Curso pré-vestibular popular. Essa aqui é uma discussão que surgiu muito no início do ano, eu achei relevante a gente colocar aqui. É uma demanda que a gente também tem de uma forma muito quente, acima de tudo, nos inícios de período. Isso porque nós hoje estamos gastando mais para transportar a gente do que para educar. O nosso gasto com transporte é muito maior do que o efetivo, em dados momentos, com a educação. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, de trazer essa capacitação para cá, é um esforço que a gente tem que concentrar e diminuir. Tudo aquilo que a gente tirar hoje de transporte, que a gente paga para o prestador, tudo bem, vai, estuda, mas não dá garantia, inclusive, de que está havendo aprendizado. Se nós ofertarmos aqui a qualificação, aí a gente passa a ter um acompanhamento e monitoramento daquilo que está sendo desenvolvido. Então, é uma ação também que a gente pretende deflagrar durante esse período, é uma necessidade
que urge e está, dentre outras tantas que estão programadas lá, eu achei relevante a gente citar, porque dá uma amostra do que seria o norte que a gente está querendo dar. A gente está querendo fazer um trabalho, acima de tudo, que permita utilizar melhor o recurso público, que a gente possa gastar mais em dar educação do que em transportar as pessoas e outras ações dessa natureza. A construção no ginásio poliesportivo, né, a gente vem aí tendo um crescimento significativo do nosso esporte. Hoje, agora, às 20 horas, começou o Campeonato Brasileiro de Handebol em Pernambuco. Nós estamos com uma equipe lá que está disputando. Agora, às 21 horas, tem a Copa Integração, nós temos uma disputa de futebol e nós temos uma enormidade de outras atividades esportivas que estão sendo desenvolvidas no município, mas ainda nós temos uma carência de estrutura esportiva que pudesse atender. O ginásio poliesportivo, a princípio, estava contemplado na área do Complexo Educacional do Monte Alegre, vai ser realocado e mantido, e é uma forma como a gente tem, primeiro, de atrair também os eventos para cá. Para se ter uma ideia, essa cidade onde está sendo realizado o Campeonato Brasileiro de Handebol a 380 quilômetros de Recife, ou seja, 380 quilômetros dentro do sertão, uma cidade com 30 mil habitantes, que está recebendo uma competição nacional, acima de tudo porque ela tem uma condição boa de acolhida, tem ginásio, tem uma condição da prática de esporte. E essas referências no esporte nos permitem agregar mais crianças, trazer mais crianças para cá, e a gente acaba atendendo um outro problema lá, que é das drogas e da violência. Não é competência do município, a gente não tem como colocar mais polícia, até porque mais polícia não vai resolver o problema. A gente começar a trabalhar as alternativas para que a gente possa tirar essas crianças dessa situação mais penosa. Na mesma linha, a gente tem a pista de atletismo, que algumas dessas atividades já estão começando a ser feitas ao entorno da lâmina d'água do Parque Municipal lá do Monte Alegre, da represa do Monte Alegre. Nós estamos ganhando todas as corridas do ranking de Juiz de Fora de corrida rústica. Tem um atleta que está correndo com o Matias, tem o Darlan também, que é de Matias e que vem tendo um resultado excepcional já há muito tempo. Então a gente começa a usar essas referências até para poder agregar mais crianças. Construção de quadras, em especial aqui são duas demandas mais urgentes, que são as poucas unidades, os bairros aqui que ainda não têm esse tipo de equipamento. Seria o Soledade e a Carlos Alberto Raposo, além também da Vila Esperança, mas a Vila Esperança tem um problema mais grave, que é a identificação de área. Então é uma situação que demanda um pouco mais de cuidado e cautela. E também o Pitangueiras, que já tem inclusive uma área destinada, que precisa fazer uma avaliação que eu acabei esquecendo de constar ali. Já na saúde, como eu disse, tem algumas ações que a gente vai estar desenvolvendo que não necessariamente são voltadas para a inovação, não se está se propondo nada, mas acima de tudo um aprimoramento do que nós temos. Dentre elas, tem o NASF, que é o Núcleo de Atenção de Saúde da Família, que é um núcleo que trabalha com mais 4 ou 5 profissionais, que não precisam ser necessariamente médicos, podem ser professor de educação física, pode ser fisioterapeuta, pode ser psicólogo, que vão fazer um trabalho complementar agregando os PSFs. É uma proposta que já vem sendo discutida também há muito tempo, a gente precisa agora retomar isso com mais força. Já existe um encaminhamento, salvo o melhor juízo, junto ao Ministério, para que a gente possa conseguir habilitação, mas a gente está contemplando ali como uma ação de longo prazo para que a gente possa estar dando efetividade. Construção do CAPS e residência. O CAPS hoje funciona num prédio que é alugado, uma locação inclusive que o município recebeu a notificação de que precisa desocupar o prédio, o locador não tem mais interesse na permanência lá, pediu o prédio de volta, a gente já precisa buscar um novo espaço para poder fazer a locação desse serviço até que tenhamos condição da construção. O Igor e a doutora Elizabeth já solicitaram, junto ao Ministério, recursos para a construção de uma unidade. Nós até já fizemos a indicação prévia do terreno, e se for o caso, próximo, porque a residência terapêutica tem que ficar próximo do CAPS, construir uma casa que se destine a essa residência terapêutica. O Farmácia de Minas, que é a construção de uma farmácia, esse é um projeto que nós estamos apresentando aqui, mas já está em execução. Foi publicado hoje o edital de licitação para a construção da primeira unidade de farmácia de Minas. É um projeto modular do governo do estado de Minas Gerais, é um atendimento diferenciado, um prédio que não comporta muita sofisticação, mas dá condição, primeiro, de armazenar melhor os medicamentos, segundo, melhor condição
do profissional que faz o atendimento e dispensação atender o usuário. E, por fim, acolher melhor o usuário com um espaço que tem cadeiras, que tem ar-condicionado, que está tudo diferenciado do que nós temos hoje. Nós atendemos hoje de uma forma muito precária, ruim e que precisa ser aprimorada, né? A princípio, essa farmácia de Minas, a princípio não, ela foi indicada para ser instalada na Praça Peter Birkelund. Ela vai ser instalada ali próximo àquela imagem da Nossa Senhora lá atrás, onde tem um canteiro lá que não serve para, não tem finalidade urbanística e nem prática nenhuma. Então vai ser suprimido o canteiro e no lugar exato do canteiro, do tamanho do canteiro, vai ser construída essa farmácia de Minas. Essa é uma aposta também que a gente faz, considerando até mesmo algumas pesquisas, de que espaços públicos que têm uma utilização pela população frequente, a população passa a se sentir mais dono daquele espaço. E os nossos espaços públicos estão passando por um processo de desprestígio, de desleixo muito grande. Então a gente vai começar a agregar serviços a esses espaços públicos para que eles possam ter maior utilidade para a nossa comunidade. E mais uma unidade de saúde da família. Eu tive na semana passada uma conversa com o secretário de Estado, Dr. Antônio Jorge, e nós estamos discutindo a possibilidade do município ser contemplado também com mais uma unidade. A razão disso é porque nós estamos atualmente com 4 equipes de saúde da família, mas que já estão caminhando para a exaustão. Considerando que Matias tem a iminência de um crescimento populacional muito grande nos próximos anos, a gente já está antecipando e vendo se consegue, junto ao governo do Estado, a liberação da unidade de saúde. Havia um edital previsto para outubro, só que esse edital, por questão de contingenciamento de recursos para o governo do Estado de Minas Gerais, foi suspenso, mas existe um entendimento bem adiantado com o secretário de Estado que nós possamos estar recebendo recursos para essa unidade de saúde da família via convênio e aí sim a gente referenciar uma ou mais unidades nesse prédio. Existe hoje um modelo pré-concebido do governo do Estado que permite que sejam instaladas 2 equipes no mesmo prédio, racionalizando um pouco a questão do espaço e até mesmo da estrutura de conservação e não propriamente de atendimento. A gente tem hoje aqui, por exemplo, a unidade do centro, que é Maria Augusta Barbosa, que passou por uma intervenção que não trouxe acréscimo no que diz respeito à oferta de espaço para atendimento de saúde, né? Ela passou por um processo de reforma, pintura, um acréscimo pequeno, né? Mas a gente já verifica lá hoje que continua com o problema de dificuldade de acolhimento do usuário, continua com o problema estrutural, né? Quem passar lá hoje pode ver que tem uma parte dela lá que cabe quase uma mão aberta num vão de um prédio, o outro prédio está virando 2, né? Embora não vá ser 2 PSF, mas ele está virando 2, né? São problemas estruturais e a gente tem essa necessidade de estar fazendo esse melhor acolhimento. Em linhas gerais, eu fiz apenas alguns apontamentos de alguns pontos, considerando o programa de governo que nós apresentamos. Essa é a linha geral. Aqui, a equipe do município acabou fazendo um detalhamento do que é o PPA. Eu tomei a liberdade, inclusive, de fazer aqueles tópicos, sem desprestígio ao trabalho dos meus técnicos, porque nem daqui eu estava conseguindo ver a projeção, considerando que os valores aqui são estratificados aqui, determinando, por exemplo, pagamento de acordos e sentenças judiciais, tipo orçamentário, metas, meta única, recurso financeiro, meta financeira, 1. Em 2014, R$450 mil. Em 2015, R$450 mil. 2016, R$450 mil. 2017, R$450 mil. Essa é a estrutura do PPA. Eu tomei a liberdade de fazer daquela outra forma porque eu acho que se a gente simplesmente fizesse a apresentação com base nesses dados, eu prejudicaria talvez o entendimento e a racionalização do que a gente pretende fazer aqui. E muito mais do que o gestor apresentar, o papel que eu venho fazer aqui, o interessante é fazer com que a comunidade entenda e depois possa ver detalhadamente aquilo que nós estamos programando, aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente pretende fazer, como a gente pretende fazer, que a gente não vai fazer nada tirando recurso da cartola, que as ações não são nada de mirabolantes, acima de tudo são ações que têm uma programação continuada, que a gente precisa desenvolver uma estruturação para não ser ação de mandato, e sim ser ação de governo, e que a gente espera que possa estar prosperando nos próximos anos, independentemente do gestor, né? A consolidação dessa proposta por uma audiência pública dá força para que qualquer um, né, possa depois vir e cobrar isso que está sendo discutido. Eu vou
passar aqui algumas situações. Aqui, por exemplo, a gente tem a questão dos acordos judiciais, eu falei agora há pouco, a gente tem cumprimento ainda de muitas sentenças de progressões de funcionários que não foram pagas, férias prêmios, uma série de situações e outros problemas trabalhistas que a gente tem que fazer os pagamentos, e isso normalmente gera um dispêndio muito grande para o município. Aqui está o processo da Câmara, que o presidente falou, né? É uma estimativa de 2.900.000 anos. Desses 2.900.000, a Câmara tem sido muito coerente na utilização dos recursos, uma parcela expressiva desse recurso invariavelmente é devolvida ao município, né? A gente já recebemos, eu posso falar do último exercício que eu recebi, aproximadamente R$600.000, ao melhor juízo, né? Para esse ano, em janeiro do ano que vem, provavelmente deve haver algum resíduo, e esse resíduo é retornado para a Prefeitura. O nosso comprometimento é de, no próximo ano, fazer um trabalho específico com esse recurso para que a gente possa, inclusive, valorizar o trabalho dos vereadores como uma forma de mostrar que a economia aqui pode gerar dividendos para a população. Então, a intenção é ver aquilo que sobrou e alocar especificamente em uma obra que possa ser esse diferencial. Aqui são as atividades de representação, são ligadas diretamente ao gabinete, à atividade do gabinete propriamente dito, inclusive custeio, veículo, pagamento de pessoal. Aqui, da gestão administrativa, a gente tem aqui desde pagamento com a Copasa, Departamento de Patrimônio, contribuição à ANPAR, que é a Associação dos Municípios da Região, convênio com a Polícia Militar. Só no convênio com a Polícia Militar existe a expectativa de custeio de R$60.000 por ano. E isso, infelizmente, ou a gente faz essa contrapartida ou a gente fica sem polícia. Não é competência do município, mas o município tem que fazer, porque do contrário a gente não consegue ter nem o pouco que nos é ofertado hoje, que a gente sabe que é ruim, mas que infelizmente poderia estar pior. Então o município hoje paga parte do combustível, paga quase toda a manutenção, paga a locação do espaço que eles utilizam. Então, aí que vai esse recurso. E da mesma forma, depois a gente vai encontrar a da Polícia Civil em outro ponto aqui. A Emater também, que presta um serviço relevante para o município, mas está alocada na agricultura, mas também tem uma contrapartida para o município. Então, gente, aqui eu vou até passando para que vocês possam estar vendo, são 53 lâminas. Se nós fizéssemos a exposição por aqui, como eu disse, nós íamos lógica, e eu teria que falar sobre todas elas. Eu fiz aquele resumido, mas as ações estão aqui estratificadas e pré-ajustadas. Algumas das ações vocês podem considerar, por exemplo, no Departamento de Promoção Social, existem alguns programas que estão alocados com alguns valores que são menores, tá? Primeiro, que vai utilizar a estrutura instalada, então você não considera aquilo que a gente tem no custeio. Segundo, porque são programas que pretendem se fazer fomentar, e no momento oportuno, a gente já tendo aqui essa indicação do projeto, a gente só vai fazer a abertura do crédito no momento oportuno, que seria a LOA, que é a Lei Orçamentária. Temos o Departamento de Educação, desenvolvimento das atividades de tesouraria, promoção social, aqui são das secretarias. Aqui a gente tem o da assistência social, inclusive com os objetivos, depois quem quiser ler na internet. Nessa primeira página aqui, ó, o gestor da pasta identifica quais as ações, aquilo que ele pretende, quais os resultados que ele está esperando, é a justificativa, o objetivo que ele pretende alcançar com as políticas que ele vai estar desenvolvendo, né? Para vocês aí, eu digo que vocês estão vendo só uns pontinhos, mas depois disponibilizado e consultado na internet, as pessoas podem estar vendo de forma detalhada aquilo que vai estar sendo proposto, e aqui as ações e aquilo que se tem de expectativa de investimento, ou de manutenção, ou de custeio, para poder fazer aquela ação. Aqui é da assistência farmacêutica, como a gente estava falando agora há pouco até da Farmácia de Minas, os valores que são previamente estipulados, pactuados, né, dentro da Farmácia de Minas, inclusive aqui, o desenvolvimento das atividades da Rede Farmácia de Minas, atendimento de demanda judicial, né, que também é uma coisa que consta ali, o município ainda tem um volume considerável de sentenças que ele é obrigado a custear. Aqui na atenção primária da saúde, desenvolvimento da estratégia de saúde da família, saúde bucal no PSF, atividades
do PACS, atividade do NASF, está vendo? O NASF já existe a previsão dele aqui, que a gente está fazendo o pleito dele. Desenvolvimento da atividade de saúde bucal na atenção básica, que seria ali também junto com o centro odontológico e as outros serviços lá na primária lá. Desenvolvimento das atividades de controle de carência nutricional. Então, eu não vou tomar muito tempo de vocês especificando item por item aqui não, porque senão vai ficar cansativo e eu acho que a gente perde, como eu disse, a oportunidade de discutir aquilo que é efetivamente o papel dentro daquelas linhas macro, né, as ações que o município pretende estar desenvolvendo. Tem muito por fazer, acreditamos piamente que vamos conseguir fazê-lo. A minha equipe é muito boa, a gente vem se ajustando, a gente vem coordenando, a gente vem muitas das vezes conflitando para a gente poder chegar nas soluções, né? É um exercício diário, as demandas vão surgindo numa velocidade muitas das vezes até maiores do que a nossa capacidade de solução. Existe ainda muito represado, talvez até pela expectativa de que pudéssemos fazer uma grande transformação de uma hora para outra, mas eu acredito que as transformações estão sendo feitas e de uma forma diferenciada, com propostas de governança, com todo mundo participando. Falhas, a gente não está imune a elas, a gente pede desculpas por elas, não se trata de má vontade, nem de desprestígio, mas acima de tudo, o trato com algo que, embora seja previsto já há muito tempo, algo que já era para ser banal, ainda é inovador para nós. Essa dificuldade nos remete muitas das vezes a situações de trabalhar com prazos apertados, a administração mesmo, a gente não tem todo o suporte técnico na própria administração que nos permita fazer o desenvolvimento mais detalhado disso a contento, e isso é um dificultador para a gente, porque a gente acaba não conseguindo dar vazão no tempo esperado. Eu peço desculpas a vocês se eu fui um pouco cansativo, mas ainda assim eu tentei ser o mais objetivo possível. Peço desculpas aos meus secretários, aos meus colaboradores que fariam essa apresentação, mas tomei a liberdade de fazê-lo dessa forma para que a gente pudesse otimizar o processo, né? Eu acho que assim a gente consegue ter um panorama geral e agora, trazendo essa casa, eu tenho certeza de que vai haver o comprometimento e a responsabilidade que tem norteado o trabalho desse Poder Legislativo, né? Esse comprometimento, acima de tudo, de formalizar o diálogo, de trazer o entendimento, de conversar, de ajustar, de ser parceiro, de compreender, de transigir, de cobrar, né? Para que a gente possa estar fazendo esse processo mais eficiente. Transparência é fácil. Transparência a gente vem e mostra tudo para todo mundo. Agora, a eficiência é um desafio para nós. Por isso, a preocupação de se fazer algo mais enxuto, mais objetivo, sem inventar muita coisa, para que a gente possa fazer a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. E esse é o meu desejo, é o desejo do PJ, é o desejo das pessoas que estão conosco, é o sentimento que eu vejo, que eu sinto aqui também no Legislativo. A gente tem feito algumas reuniões em alguns bairros aí, e isso tem permitido com que nós possamos ter esse contato mais direto com a comunidade, ouvir mais de perto. A gente sabe que tem muito por fazer, a gente sabe inclusive que está em débito, mas a gente está, acima de tudo, com o ânimo renovado para cada dia pegar, encarar de frente o problema, olho no olho, quem quer que seja, para a gente poder falar, olha, isso não é assim, ou isso é assim sim, nós estamos errados, ou você está errado, para a gente não fugir do embate. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso que a gente vai reiterar aqui muitas das vezes. Nós vamos cansar vocês de convidar para a audiência pública, mas essas audiências são um momento oportuno que a gente tem. Primeiro, de fazer também as prestações de contas. E segundo, de ouvir aquele que é o dono e o principal destinatário de tudo que nós estamos propondo, que é a população. Senhor presidente, agradeço pelo prazo concedido, agradeço aos membros da mesa, aos demais vereadores, a todos pela atenção, pela paciência, e a gente fica à disposição para poder discutir, né, e chegar, enfim, num documento que permita a gente aí avançar o tanto quanto nós desejamos e a nossa cidade precisa. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Nos dá uma perspectiva de ter uma cidade melhor, uma cidade acolhedora, mas eu não posso pactuar com o senhor em determinados assuntos sobre o plano plurianual que não foi apresentado pelo Conselho para o Conselho de Saúde, né? Inclusive a própria Lei 141, ela diz para nós definirmos as prioridades lá no seu artigo 30, parágrafo 1º, 2º e 3º. Não foi apresentado ao Conselho Municipal, infelizmente a LDO também não chegou a nós, o PAS, o Plano Anual de Saúde,
E o Plano Municipal de Saúde, infelizmente, não chegou no Conselho. Então, eu acredito, pelo que fala a lei, pela reunião que nós tivemos hoje com o Dr. Rodrigo, que é o promotor do CAUS, da saúde, ele estava comentando conosco que justamente vão ter uma determinada dificuldade para angariar o recurso se não tiver a aprovação do Conselho. Então eu digo para o senhor, o que nós temos que encontrar uma alternativa para que nós possamos ser mais partícipes sobre a questão saúde, porque não se faz saúde sem a presença do Conselho. Então nós não vamos reunir o Conselho se nós só temos ali para discutir algumas coisas e as prioridades do município nós não estamos discutindo. Inclusive, a LOA até hoje não chegou para nós. O senhor vai fazer uma apresentação aqui da saúde no dia 27. Como é que nós podemos participar se nós não sabemos o que está acontecendo nas despesas da saúde? Já fizemos vários ofícios, solicitando contratos, convênios, e uma série de coisas. As pessoas têm que compreender que o Conselho de Saúde não veio atrapalhar a vida do gestor. Pelo contrário, nós somos parceiros. Eu, como fiscal do SUS, tanto aqui de Matias como dos 37 municípios da Macro de Juiz de Fora, a gente tem que estar participando disso aí, para que a gente possa dar uma saúde de qualidade aos nossos usuários. Eu parabenizo o senhor, tá? Espero que tudo corra segundo aquilo que o senhor está dizendo ali, né? Que é um benefício que nós vamos ter para a nossa cidade. Eu agradeço aí o presidente da Câmara nesse momento. Conceda a palavra agora. Prefeito, no final faz as considerações aos vereadores, caso queira fazer uso. Senhor presidente, só também Vereador Marcos Martins. dar boa noite a todos, boa noite aos chefes do departamento, a comunidade presente, aos vereadores. Eu também, eu vejo aqui essa apresentação do nosso prefeito Joaquim. A gente já viu que planos, como as reuniões que a gente vem fazendo aqui nas comunidades, na última semana a gente teve 3 importantes reuniões na Nossa Senhora da Penha, lá no Esquenta-Sol, na Vila São Damião. A gente vê que o anseio da população por obras e por melhorias, ele é tamanho, é tremendo. A gente está vendo, ele como gestor público, nós como aqui representantes da Câmara, nós vereadores que estamos participando do processo todo também de transformação da cidade, a gente vê principalmente a carência nessa área da saúde. Nessa área da saúde, a gente vem vendo problemas, principalmente na esfera do PSF, os problemas com os médicos. A gente está vendo que a presidente Dilma vem enfrentando de forma dura, vem criando um programa para trazer até médicos de fora do país, para implementar, acelerar mais ainda o desenvolvimento da saúde daqui dos brasileiros. E não distante aqui de Matias Barbosa, também essa questão da saúde que tanto nos aflige. Então, o orçamento vai dar entrada agora e o PPA aqui na casa. Vão ser, no orçamento também na LOA, também vai ser feita uma audiência pública, o prefeito? Ou não? Vai ser só, de orçamentário vai ser só o PPA. Não vai ser só o PPA. Então, nós temos o prazo por lei definido até no final da sessão, aliás, no final da sessão legislativa, que vai até o final de dezembro, né, até o final do ano, para que a gente possa apreciar. Creio eu e faço votos, a gente vê essa apresentação, que se 50%, 60%, 70%, 80% daquilo que está apresentado, se isso realmente sair do papel, a gente vê o avanço que vai ser aqui para a cidade. Tem coisas, como o prefeito disse, já era para ter sido criada na cidade, mas infelizmente não foi. Infelizmente não foi. Por inércias, né, de algumas questões, por ter alguns conflitos, não foram realizados, né, de forma mais objetiva alguns investimentos aqui na cidade. Então eu faço coro aqui com Vossa Excelência, para que a gente, essa casa, junto, como diz o vereador João Cipriani, que a gente sempre, essa Câmara, a gente tem por hábito sempre conversar muito, antes das reuniões das comissões, a gente vê que agora é uma Câmara parceira, e se o Executivo ele vai bem, a Câmara também vai.
A gente sabe, a gente está vendo, o povo, a população cansou daquele, o executivo fala uma coisa, o legislativo diz outra coisa. Então a gente está empenhado, a gente tem ali a figura do presidente Joaquim Benedito, eu sempre gosto de frisar nas reuniões, um homem de espírito público, está aí levando a Câmara, a gente está vendo as ações que a Câmara vem desenvolvendo, a biblioteca do Legislativo agora, ela está passando por um processo de readaptação, vai ser instalada em locais melhores, os servidores, né, vão ser contemplados com um plano de carreira. Então a gente está vendo que o Executivo, tanto o Legislativo, eles estão em sintonia. Então a gente faz coro que dê certo, que de fato sejam implementadas essas políticas na área da saúde. A gente está vendo a área educacional, a área do meio ambiente, a área da agricultura, ou seja, enfim, todas, sem exceção. O esporte, como disse, olha só, hoje a equipe de handebol, a equipe de futsal estão participando de importantes competições. Então a gente vê que a cidade, ela já é palpável para o esporte. Então o esporte, como é um meio comprovadamente eficaz contra as drogas, a gente está vendo essa nossa população, principalmente os nossos jovens que estão enfurnados aí nas drogas, a gente não pode deixar que isso continue como está. A gente tem por missão, nós vereadores, o prefeito, o Perotinha, a equipe do prefeito, e bem como toda a comunidade, dos conselhos, a gente, só nessa gestão, a gente criou o Conselho da Juventude, agora criamos também o Conselho Antidrogas, estamos buscando a estruturação dos conselhos. Então a sociedade organizada, ela também pode nos ajudar e deve nos ajudar. Nessas reuniões que a gente está participando, está sendo de tamanha importância, para nós gestores podermos dar soluções adequadas em parceria aqui com a comunidade. Então, nesses estudos agora, até dezembro, eu acho que a nossa casa, a Câmara, que nós vereadores, temos totais condições de dar todo esse respaldo na LOA e no PPA, e onde houver algum conflito, onde houver, igual o Zé Alberto Siqueira disse, onde houver algumas questões que não foram trazidas aqui para discussão, que a gente possa sentar e possa fazer o melhor possível, para que todo mundo saia ganhando. Só isso. Eu vou fazer uma cobrança dos vereadores. Existe muita reclamação de que na época das eleições passam de porta em porta. Depois não se vê nenhum vereador para saber a necessidade do bairro, da rua, para que depois, quando vocês chegarem aqui, saber discutir o que é de mais importante para aquela rua. Ninguém está querendo melhorar só o seu bairro, só a sua rua. Nós queremos que a Matias seja para frente, em qualquer situação. Nós apoiamos qualquer coisa que seja em benefício de Matias, mas precisamos da presença de vocês. O prefeito não vai saber o que está se passando na minha rua, na rua do outro, entendeu? Eu acho que isso daí é um conjunto de vocês, e eu estou aqui a cobrar. Entendi. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Marília de Souza Espanhol. Então, dona Marília, a gente, como foi dito aqui, a gente tem procurado, não sei se até a Vossa Excelência quer responder, eu estou passando na frente aqui, Vossa Excelência como presidente da casa. Marília, eu entendo a sua colocação, embora eu não concordo. Não concordo porque nós temos reunião aqui toda quarta-feira, a participação da comunidade é pequena. Nós temos audiência pública, eu quero até parabenizar o senhor prefeito, 90% aqui são secretários. Nós temos ido, sabe o que é, Marília? Às vezes a gente não está indo de porta em porta porque nós estamos trabalhando. Você está entendendo? Sim, mas nós estamos a nossa presença. Só concluindo. O vereador Marcos falou até muito bem com relação ao prefeito Joaquim e a Câmara está inaugurando uma nova fase da administração pública. Ser gestor, ser administrador, como era há 15, 20 anos atrás, era diferente. Hoje, a própria legislação requer uma mudança de procedimentos, inclusive de implicações fiscais. Nós estamos inaugurando, Marília, agora em 2013, uma nova fase. Não aquelas reuniões itinerantes, onde o legislativo ia, levantava as demandas, as necessidades da comunidade, mas frustrava a comunidade. Por quê?
o Executivo não estava presente, nós, o Legislativo, não podemos fazer, nós não executamos. São poderes distintos. O Judiciário faz o papel judiciário. O Executivo, o próprio nome diz, executa. E o Legislativo legisla, fiscaliza e apoia o prefeito, como nós temos feito nessa administração. Então, o nosso papel nós estamos desempenhando. Nós temos ido, nessas reuniões itinerantes, foi feito aqui, me parece, 5 ou 6 bairros, onde, com certeza, atendeu às necessidades, às demandas das comunidades. E a própria comunidade teve a oportunidade de, naquele momento, apresentar suas reivindicações, suas demandas. Então, Marília, eu até entendo a sua colocação, embora não concordo, porque não é dessa forma, a ótica talvez esteja um pouco desfocada. Nós estamos trabalhando sim, nós estamos trabalhando aqui, Marília, dioturnamente, procurando ser parceiro do Executivo nas ações da comunidade. Às vezes as demandas não é indo batendo de porta em porta que a gente vai ver. A gente, na realidade, eu acho que a gestão pública moderna hoje não é isso, eu sair de porta em porta batendo. Quando você fala eu sinto até um pouco, eu acho que não é dessa forma que a gente conduz aí a administração. O prefeito saiu pedindo voto. Você já pensou se sai de porta em porta agora? Então, nós só concluindo, porque inclusive eu gostaria que as pessoas que fossem falar era para fazer inscrição prévia. Deixa eu só concluir, por gentileza, Edna, porque senão nós vamos, o objetivo da reunião não é esse. Então, eu só gostaria de estar fazendo uma... o vereador Marcos colocou, o prefeito falou e o vereador Marcos enfatizou. Hoje, se o município direcionar 100% do orçamento para a saúde, não vai atender as demandas da saúde e as outras áreas vão ficar prejudicadas. Nós sabemos que hoje os recursos são escassos e as demandas cada vez mais. Custeio pessoal, saúde e educação consomem quase que o orçamento do município. Então, pouco sobra para investimento, que a gente precisa desse investimento com convênios com os governos estadual e federal para a gente poder atender as demandas, porque senão a gente vai ficar, o gestor fica engessado. Ô prefeito, quando você falou que esse ano nós devolvemos o sobra do recurso de 2012, devolvemos 661.838,30. E com certeza, em 2013 nós vamos devolver mais. Isso é direcionar para aplicações para a comunidade. A gente tem outras demandas, mas a gente está aqui fazendo uma administração séria, responsável, transparência e com critério. Nós não estamos jogando aqui dinheiro pelo ralo, porque a gente sabe que isso que a gente economiza pode ter uma ação da saúde que ser desenvolvida, uma ação na educação, uma ação nas obras. E dentro dessa parceria, que eu gostaria até de estar te comentando, você vê, hoje nós temos aqui várias parcerias, dentro dela, essa que nós vamos inaugurar agora, essa parceria, que é a Escola Móvel, que vai iniciar parceria do Executivo, SESI e Senai com a Câmara. A partir do 16 do mês que vem, até o dia 14 de outubro, curso de panificação. Nós temos também o Telecentro, que a doutora Fernanda está gerenciando e trazer para cá, onde nós vamos, uma parceria da Câmara com o município para trazermos aqui aulas para o pessoal adulto, aula para a terceira idade. E também a academia ao ar livre, que implantou, já tem muita utilização, onde inclusive nós vamos fazer o cadastramento aí dos secretários para praticar aqui após o expediente. Eu queria só, Marquinhos, enfatizar com relação, você falou aí da biblioteca. A biblioteca, de fato, ela estava numa área pouca visão. E nós estamos levando ela para uma asa de melhor acessibilidade, que tenha mais as pessoas que vão usar o NAC, que constantemente mais pessoas ali, para o NAC, o INSS, tenha mais visão e possa estar utilizando mais a biblioteca. E só falando uma coisa com relação, você estava dizendo aí, eu só achei bom comentar, a gente sabe que houve alguns comentários aí, embora anônimos, e por ser anônimo a gente não pode dar muita credibilidade, onde estava criticando colocar o elevador. Hoje, qualquer prédio público, acessibilidade tem que ter elevador. Isso foi projetado em 2007, esse elevador. Só que não foi feito, nós estamos fazendo agora. Quer dizer, o fato que nós estamos colocando, estão criticando. Então, eu acredito que nós estamos dizendo para o prefeito, respeitando a lei, se a gente não respeita a lei, a gente é criticado. Se a gente respeita a lei, a gente é criticado. Então, enquanto gestor público, a gente não pode também, a gente tem que saber filtrar.
E é como disse, a gente entende, embora às vezes a gente não concorda, porque às vezes as coisas não é dessa forma, né? O Edner, eu sei que você estava querendo usar a palavra, mas a gente precisa que as inscrições fossem feitas previamente. A minha pergunta é o seguinte: você vai falar com relação ao assunto do PPA? Não, eu posso falar no dia da Conferência da Saúde, que eu quero falar. Sim, sim, mas então o assunto hoje é PPA. Tá, O assunto, então tá, joia. Obrigada. Conceda a palavra ao prefeito Joaquim. Alguns outros vereadores vão querer usar? O prefeito Joaquim para as conclusões finais. Bom, com relação às colocações do Zé Alberto, realmente tem pertinência, correto. A gente só pede, José, essa compreensão da nossa dificuldade de vivenciar mecanismos que, embora não sejam novos, para nós constituem novidade. A própria situação do Conselho, eu sei que você também vivencia uma dificuldade muito grande, inclusive com participação. A gente tem uma demanda muito frequente, você sente uma situação como eu. A gente, muitas das vezes, tem uma demanda muito maior do que efetivamente uma participação, uma dinâmica ali de ser parte, de construir a solução. Falhamos nesse aspecto, isso merece realmente destaque, precisa ser corrigido, mas a gente pede, acima de tudo, o comprometimento com o resultado, e a gente tem passado pelo Conselho em determinados momentos, e o Conselho tem demonstrado essa postura conosco. A gente reitera o apelo para que isso possa continuar funcionando dessa mesma forma. As dificuldades são comuns, são vivenciadas da mesma forma. Como você mesmo pode ver, você já tem uma vivência boa de Conselho, não há nada de proposição nova, existe, acima de tudo, a consolidação de algumas políticas que nós não conseguimos ainda dar vazão. Como eu disse inicialmente, mais do que criar, nossa intenção é fazer funcionar. E a gente ainda, infelizmente, está longe disso, por N motivos. Então, as falhas que existem, a gente pede que o Conselho trate também conosco e também nos alerte, nos cobre. Eu sei que você tem tido essa postura mais ativa, mas a gente é falho, a gente tem as dificuldades habituais, e isso faz muitas das vezes com que, na ânsia de entregar um produto final, a gente possa, em determinado momento, superar alguma fase. Isso não é desprestígio. Da mesma forma, seria o ideal que nós passássemos para o Conselho de Assistência, para o Conselho de Assistência deliberar, para todas as outras instâncias. Mas a participação ainda é um desafio da nossa democracia. Organizar isso de forma que seja feito num encadeamento racional, que as coisas possam vir acompanhando, para que isso seja um processo natural, ainda é um desafio. Quando a gente fala que a gente está fazendo inovação, não é para poder ficar naquela mesmice de nunca antes na história do país. É para falar que a gente está com o compromisso de tentar acertar. Esse compromisso de tentar acertar consiste em fazer. Fazer imputa no risco do erro. E o erro a gente corrige nos momentos certos, com a participação, o projeto está aqui, os programas estão aqui, a gente vai conseguindo fazer as adequações, os ajustes. Então a gente reitera o pedido de desculpas e convoca o Conselho para poder participar também do processo legislativo, porque é muito rico, também permite. E, acima de tudo, esse espírito público de que o comprometimento maior não é com o modo, mas com o resultado, e isso a gente tem visto prosperar com grande força, e as coisas estão fluindo, embora existam muitas das vezes as diferenças. E é dessas diferenças que a gente vai crescer. As diferenças vão dar para a gente a condição de fazer uma análise crítica daquilo que não funciona. Isso vai dar para a gente pavimentar o caminho de uma estrutura melhor de SUS. O SUS, ele é muito bom, mas ainda não é o que a gente precisa. A gente já avançou muito do que nós já vivenciamos ainda em termos de saúde pública no país. Nós já temos hoje muito mais do que nós tínhamos anteriormente. Só que a gente ainda precisa trabalhar mais, ainda existe um desafio muito grande, é preciso participar mais, é preciso as pessoas entenderem mais. E isso vai partir de fóruns como esse, de outros fóruns como nós vamos ter na sexta-feira a prestação de contas, vamos ter a conferência de saúde, também é um momento mais do que oportuno para a gente discutir todas essas ações. A gente vai estar presente, seja de forma permanente ou de forma alternada com o gestor, para a gente poder ser parte da solução. E é isso que a gente convoca. Então fica um pedido de desculpas por muitas das vezes não conseguir cumprir todas as etapas e até prejudicar alguma instância. Mas que fique a certeza de que não há má fé, mas acima de tudo uma ânsia muito grande de fazer e fazer certo.
e fazer com participação. Pecamos, mas agora a gente vai fazendo os ajustes e aqui o Legislativo tem certeza que vai acolher essas pretensões. Quando a dona Marília falou, eu faço aqui, dona Marília, uma meia-culpa, mas a gente tem uma dificuldade muito grande por ocasião da assunção dos mandatos, que é o de conciliar a agenda política, que é a da representação, a agenda administrativa, que é a do gestor, e a agenda com a comunidade. A gente vem fazendo uma coisa aí que está surtindo efeito, e está surtindo efeito porque não fomos nós que inventamos. A gente está indo na comunidade que nos chama. Nós não pedimos as reuniões, as comunidades estão nos chamando e a gente está indo para poder ouvir. É muito difícil a gente abdicar dessas atividades comuns, corriqueiras, nossas do dia a dia, inerentes à função, muitas das vezes, para poder ter esse contato. Isso também nos faz muita falta. É muito bom poder ter o contato, vivenciar isso de uma forma geral, bem próximo do problema, mas a necessidade de se fazer bem, de conviver com os regramentos da administração, de ser gerente também, né, nos priva muitas das vezes a condição de estar tão políticos, de tão próximos. Não é má vontade, não é desejo de não fazer, mas acima de tudo, um compromisso com aquilo que vocês nos outorgaram. Eu posso falar aqui hoje porque a gente tem vivido esse processo rico de estar junto com a comunidade e não significa que nós estamos resolvendo plenamente o problema de ninguém, significa acima de tudo que a gente está ouvindo. E esse ouvindo está partindo depois para algumas ações. Essas ações vão se perpetuar durante o mandato. E os vereadores têm sido parceiros. Eu brinco até que com algum certo exagero, e quem quiser ir lá pode ver, eu tenho um calhamaço que seguramente dá um volume maior do que isso das indicações dos vereadores. O processo legislativo aqui, ele tem sim essa particularidade de levar. A dificuldade é que, considerando todas as demandas que a gente tem represada, de todas as expectativas que estão frustradas, de tudo aquilo que houve depreciação ou de que precisa melhoria, a gente não consegue dar vazão no primeiro momento. As reuniões da Câmara, que invariavelmente também são esvaziadas, normalmente dão a oportunidade do vereador fazer essa indicação, de encaminhar para o prefeito, e muito daquilo que muitas das vezes não é cumprido, com certeza, é culpa minha, prefeito. Eu faço. Eles solicitam, né? E tem feito a solicitação. Estão pedindo até muito, com todo respeito, eles me pedem na velocidade que a gente tem dificuldade de atender. Mas existe sim essa participação, tá? É preciso, acima de tudo, que antes de qualquer coisa a gente explique, para poder falar o que está sendo feito. Tá bom? Não, a gente pode fazer mais, a gente se comprometeu a fazer mais, né? Mas acima de tudo a gente está nos colocando à disposição para poder eliminar essas diferenças. Tudo está sendo novo acima de tudo porque nós estamos indo para poder ter o diálogo. E esse diálogo está tendo uma participação diferenciada, está tendo um processo que é novo, que vai trazer desconforto, mas que também vai trazer muita coisa boa, né? As conferências, de uma forma geral, normalmente geram delegados. A Luísa Helena mesmo é uma hoje delegada que vai estar representando o município. Então a gente começa a ter a proliferação do sentimento de que aquilo que é público é de todos e acabar com aquela coisa de que não é de ninguém. Só que a gente precisa contaminar mais as pessoas desse sentimento, né? É preciso viver mais essa energia. O que muitas das vezes as pessoas são taxadas de chato, mas não são chatos, é porque elas têm a vontade, a coragem de vir, de falar. Parabéns pela sua iniciativa de falar, a gente só fica na obrigação de fazer a meia-culpa e de explicar o que acontece, né? Reitero que a gente ainda está longe daquilo que nos comprometemos, e aí eu falo de uma forma até ampla pelos demais vereadores. Mas tem um compromisso muito sério nosso de fazer e fazer bem feito. A gente está fazendo plano de saneamento, plano de diretor, está fazendo um monte de plano. Agora nós vamos partir para arregaçar as mangas e pôr esse plano no papel, porque senão a gente passa os 4 anos fazendo plano e nada sai, né? Então a gente agora precisa movimentar, gastar energia, e o cidadão vai ter um papel muito importante nisso. O cidadão vai ser quem verdadeiramente o termômetro fiscal e o principal agente, né? Por exemplo, no meio ambiente, não adianta a gente falar que tem uma cidade limpa se a gente suja. Então, é justamente começar a dividir responsabilidade. Nós, e falo pelos vereadores, com toda a licença aqui, se me perdoem, me corrijam se eu estiver errado, nós não vamos nos furtar do processo. Agora temos as limitações e as dificuldades. E erramos. E nesses erros, como eu disse com o José Alberto, a gente faz a meia-culpa, vamos reorientar as nossas velas de acordo com o vento e fazer as coisas acontecerem. Agradeço a todos, agradeço ao senhor presidente, vereadores, senhores que participaram,
Reitero o pedido para que mais pessoas possam participar. A gente ainda está com uma participação muito baixa. Se eu pedir para levantar, assim, vamos levantar o meu secretariado e passa aqui para dentro, vocês vão ficar sentindo solitários aí. Porque a maior parte do pessoal aqui ainda é o meu secretariado, que, obrigado por estarem comprometidos, nem todos podem vir, mas a gente já viu uma participação. Isso dá para todos uma perspectiva do que é o governo, do que a gente vai fazer, mas a gente ainda está longe, a gente precisa amadurecer. E esse amadurecimento vai passar, principalmente, como disse para o Zé, da crítica. A crítica objetiva, clara, e a gente aqui com esse confronto. Reitero o agradecimento, muito obrigado, senhores. Desculpa se não consegui dar vazão peço desculpa aos secretários se eu não consegui dar vazão a tudo aquilo que eles planejaram e orientaram. Eu pensei algumas das ações que eu entendia que eram prioritárias, que a gente precisava externar para a população, em consonância com aquilo que eu entreguei de casa em casa, que era o plano de governo, tá? Mas vocês podem ter certeza que os secretários, de uma forma geral, criaram um documento que está muito mais do que eu coloquei aqui. Não inventando, mas, acima de tudo, detalhando, programando e planejando. O nosso próximo exercício agora é partir para a execução. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir fazer com muito respeito e com muita austeridade, né? Sem inventar muita moda, só mesmo sendo correto. E, como eu disse, ser transparente é fácil, ser eficiente a gente vai ter mais um pouco de dificuldade, porque vai passar por uma série de fatores que não necessariamente estão condicionados a nós. Mas a gente está comprometido. Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Evandro. Eu quero aqui saudar todos aqui presentes, aos amados pares e a todas, né, o conjunto que estão aqui. E só cumprimentando o que o vereador Marcos, né, disse, que o prefeito também, né, já colocou, né? Eu quero só, senhor prefeito, estar aí, né, cumprimentando com a palavra que o senhor deu aqui, que essa equipe está de parabéns, porque, né, tudo que foi apresentado aqui, que foi colocado aqui, são coisas que a gente vê do dia a dia, né, o que precisa ser feito. Então, eu creio, senhor prefeito, que eu acredito em Deus e creio também que esse andamento, né, está sendo feito. Eu creio na equipe porque, né, o corpo, né, ele não anda sozinho, ele tem uns membros do corpo, que é os braços. E eu acredito no braço que é essa equipe que está junto com o senhor. Eu acredito, né, que Matias Barbosa, mesmo que muitos não creem, mas eu creio, né, que essa equipe que foi elaborada, essa equipe que foi escolhida, tem potencial, e eu creio que Matias Barbosa vai andar sim, e o senhor está de parabéns pelo projeto. Só isso, obrigado. Prefeito Joaquim, eu só finalizando, eu só gostaria de dizer que, como eu disse, nós iniciamos uma nova fase da administração de ir nas comunidades, marcado pela própria comunidade, Nossa Senhora Penha, Esquentasol, de parabéns o Carlos Alberto lá, presença de criança jovem participando no Sendo Feita, Vila São Damião. Essas comunidades estão marcando, e a gente percebe, os vereadores que têm participado, têm percebido nas nossas conversas, que não são nenhuma proposta mirabolante, eles querem sim, principalmente atenção, e quando o Executivo e o Legislativo explicam a situação, como é que de fato a coisa está acontecendo, eles na realidade eles vinham com a outra ótica, na realidade eles pensavam que a coisa não era daquela forma. Então, eu acho que isso aí está sendo uma forma correta. Os vereadores até disseram, a gente conversando, vamos reiniciar, reeditar as reuniões itinerantes. Eu acho que esses encontros itinerantes estão muito produtivos. Eu tenho já conhecimento que o vereador Pedro Adélio já está gerenciando lá no Monte Alegre. E Vista Alegre e Nova Cidade também já está pleiteando, porque estão vendo que está dando resolutividade. E Sendo Feita já teve resolutividade. Então eu acho que a nossa contribuição, nós estamos sim atenados às reivindicações da comunidade, nas constantes, quando eu disse as reuniões ordinárias, são as indicações, os requerimentos que são apresentados e levados ao gabinete. De verdade, como o prefeito atendeu 9 vereadores, a coisa não é bem assim. A gente sabe que nós, cidadão,
Se eu quiser fazer uma obra amanhã, eu contrato o pedreiro e faço. O gestor público não é assim. Ele depende de orçamento, depende de licitação, depende dos trâmites legais, porque senão ele incorre em lei de responsabilidade fiscal. Então eu acho que é uma nova forma de estar gerenciando, e eu acho que esse caminho, como o vereador Evandro disse, eu acho que é por aí. E dentro desse enfoque, eu gostaria de estar convidando a todos também para o dia 27. Dia 27 nós temos prestação de contas da saúde. E no dia 30, as metas físicas. Isso agora é de setembro. E em outubro, nós temos a audiência pública do plano diretor. E para quem quiser, nós temos a resolução número 286, de 14 de setembro de 2005, onde normatiza as audiências públicas, onde diz, inclusive, no seu parágrafo, que os cidadãos que quiserem fazer uso da palavra terão que fazer inscrição prévia de 30 minutos. Isso é regimento. Se é regimento, é uma lei. Se é uma lei, aqui é a casa de lei. A gente não pode abrir mão. Se é uma casa de lei que faz lei, a gente não pode abrir mão de descumprir a lei. Então... Você me desculpa, entendeu? Porque como se trata de uma coisa pública, eu achei que eu podia... Não, Marília, eu concordo com você. Não estou te falando de você, não. Estou dizendo o seguinte, eu concordo. Não. A única coisa que eu falei, que é bater porta em porta, não é isso não. É fazer justamente os vereadores do bairro, na promover a necessidade, para que o prefeito possa saber o que está acontecendo, quais são as melhorias em cada lugar necessário. Nós vamos partir para o que é mais necessário. Seja no meu bairro, seja na minha rua, seja aonde for, mas eu estou aqui empenho para poder colaborar com vocês. Fui convidada muitas vezes para ser vereadora, nunca quis entrar, porque eu quero participar, eu quero levar Matias para frente. Não como vereadora, nem como intenção de ser uma prefeita, nada disso. Mas para a melhoria dessa cidade. É o meu sonho. Eu não sou matiense, eu sou valenciana, mas amo isso aqui, que eu tenho mais tempo aqui em Matias do que na minha própria cidade. Marília, só confirmando o que eu disse para você, eu te entendo perfeitamente. Só que, de repente, as coisas, Marília, é que o que o prefeito falou, essas reuniões, nós estamos indo na comunidade porque é uma necessidade da comunidade, é uma demanda da comunidade que está reivindicando. Os vereadores têm trabalhado. O vereador Marcos disse ali, eu não sei se é mais ou menos 30, nós, inclusive, estamos fazendo um levantamento de quantas indicações por determinada área, de saúde, educação, enfim, nós estamos fazendo. Só que os vereadores, de fato, estão trabalhando, Marília. Eu entendo a sua colocação. Eu só, quando eu disse que eu não concordo, é que esse ponto de vista da gente tem que... Nós estamos atenados a isso, nós estamos vendo. A sua filha tem participado das reuniões aqui, a gente já tem visto quais as nossas indicações. Agora, é aquilo que eu disse, o prefeito recebe a indicação, mas é uma indicação, isso não é imposição. A gente não podemos impor ele, você cumpre. O que a gente pode fazer com ele é que, se ele não cumprir, a gente não devolve o dinheiro para ele. Mas isso é só uma brincadeira. É tanto que nós devolvemos aqui esse ano 661 mil, e eu acredito que boa parte dele está sendo direcionada para a capela mortuária. É uma demanda antiga. Então, Marília, de repente você pode não ter entendido a nossa colocação. E eu te entendo a sua colocação. Só que nós temos trabalhado sim. Nós temos ido nessas reuniões itinerantes, nós temos feito as indicações e o prefeito, na medida do possível, tem atendido. Tem uma senhora aqui, a Edna, né? Acho que é Edna lá de